Bom, esse módulo a gente vai conversar sobre a granulocitose e como que se apresenta o hemograma nessa alteração clínica, certo? Então vamos lá. Então lembrando, né, pessoal, essa é o esquema da hematopoese, a célula-tronco, e o que a gente vai estar conversando aqui, no caso da granulocitose, vamos focar, ó, a célula-tronco se diferenciando no ramo mieloide e especificamente no eixo de formação do neutrófilo, tá? Então, o que a gente observa nesses pacientes com agranulocitose são pacientes que, por diferentes mecanismos que nós vamos conversar, eles deixam de produzir o neutrófilo segmentado. E o que a gente já vem conversando sobre a importância do neutrófilo, do papel do neutrófilo segmentado, o fato do paciente, né, do indivíduo não estar liberando neutrófilos para a corrente circulatória, isso tem um impacto clínico bem importante nos pacientes, tá? Então, primeira pergunta, né, até para a gente começar a pensar na situação. Qual é o tempo de vida do neutrófilo? Nós vimos as reservas de neutrófilo segmentado, tem no pulso circulante, tem no pulso marginal, tem dentro da medula óssea. Qual é o tempo de vida do neutrófilo segmentado na corrente circulatória? Alguém sabe? São horas, de 8 a 10 horas de vida. Então, essa é uma das primeiras razões para nós termos esta reserva de neutrófilos segmentados prontos para rapidamente serem mobilizados, rapidamente caírem na corrente circulatória e iniciar ou continuar o processo de fagocitose. Lembram que ele é linha de frente. Então, se ele tem um tempo de vida de 8 horas, no momento em que ele é removido da corrente circulatória, que ele morre, outro neutrófilo automaticamente tem que entrar. Então, pensem que este eixo, o que a gente tem aqui, não está representado, mas nós temos muita mitose e diferenciação celular. Então, eu preciso que esse processo esteja extremamente ativo. Se esse processo estiver truncado e eu não estou conseguindo ter a formação de neutrófilos segmentados de forma adequada, essa célula some da corrente circulatória e acontece o que com o meu paciente? Ele fica completamente exposto. É como, de novo, é como se um exército entrasse numa batalha sem aquela linha de frente. Já entra direto o exército, então ele já entra exposto. Ele não tem aquela cobertura, aquele fronte, que já é o primeiro impacto de retaguarda para que o inimigo, né, não avance e não liquide o meu exército como um todo. Então, a gente tem que lembrar que a linha de frente, ela é a linha de retaguarda para que os soldados mais especializados, né, a artilharia, eles possam atuar a nível de guerra, tá? Muito bem. Então, a agranulocitose, o próprio nome já diz, é uma leucopenia profunda. Então, esses são conceitos que a gente tem que guardar, porque na hora que a gente está fazendo algumas interpretações, o pessoal esquece, né? Então, leucopenia, número, a gente já vê o número de leucócitos global, está diminuído, certo? E com uma diminuição acentuada, ou talvez até o desaparecimento de granulócitos no sangue periférico. As causas para isso acontecer. Então, nós temos causas idiopáticas, que nós não sabemos, não conseguimos identificar o motivo dessa não liberação de neutrófilos, de granulócitos no sangue periférico, e causas iatrogênicas, então muito associada ao uso de drogas, ao uso de medicamentos, que são medicamentos capazes de desencadear, medicamentos às vezes de uso crônico, capazes de desencadear mecanismos de bloqueio da maturação, da liberação de granulócitos imaturos. E vejam, ó, é um leucograma bem alterado, mas com série vermelha e plaquetas normais, tá? Então, vamos ver esses mecanismos. Na verdade, a gente não vai aprofundar sobre cada um desses mecanismos, porque, por exemplo, quando a gente fala de diferentes medicamentos, e nós vemos isso
na bula dos medicamentos, né? Vocês pegam os medicamentos e está descrito lá, cuidado, né? Façam exames periódicos, este medicamento pode desencadear quadros de agranulocitose. Então, depois até a gente vai ver alguns medicamentos que estão listados, mas, então a gente não vai olhar, porque são mecanismos individuais vinculados à estrutura do medicamento. Né? Mas assim, tem uma droga clássica, que é a dipirona, que o mecanismo de indução de bloqueio, né, da liberação desses granulócitos maduros no sangue periférico é induzido por anticorpos induzidos por drogas, tá? Então, como é que se dá isso? Praticamente de 1 a 3 semanas após o primeiro contato. Então, vejam, são anticorpos, o paciente entra em contato com o medicamento, esse medicamento produz anticorpo antimedicamento, tá? Até aí a gente não está falando nada de granulócitos. Só que o que a gente observa, o que a gente sabe? Que esse anticorpo antidroga, antimedicamento, ele acaba tendo, ele reconhece epítopos nos precursores granulocíticos. E o anticorpo acaba se ligando e atacando e inibindo a capacidade de formação do neutrófilo segmentado. Então, é como se fosse uma reação cruzada. Esse anticorpo é um anticorpo antimedicamento. Imagine, um exemplo clássico é a dipirona. Então, o paciente, por uma sensibilidade, ele administra a dipirona, ele forma anticorpo antidipirona, e esses anticorpos antidipirona, ao invés de atuarem somente sobre a dipirona, eles reconhecem epítopos na superfície dos precursores granulocíticos e acabam, então, bloqueando a rota de formação de neutrófilo segmentado. Tá? Vejam que isso pode ser, às vezes, a formação desses anticorpos pode ser por um único contato com a medicação, né, uma sensibilidade enorme do paciente, dele já produzir esses anticorpos, pode ser, talvez, contatos múltiplos, em que ele, né, um uso crônico, num determinado momento, ele desenvolve, né, essa sensibilidade à formação desses anticorpos. Então, a gente é capaz de detectar esses anticorpos no soro, né? Esses anticorpos fazem uma reação cruzada e, vejam, eles reconhecem epítopos nos precursores granulocíticos. Não interferem nada na série vermelha, nada na série plaquetária, certo? Um outro mecanismo também reconhecido, que não é pela formação de anticorpos, é pela depressão tóxica da hematopoese. Então, os fenotiazínicos são exemplos clássicos. De novo, se nós olharmos na bula dos fenotiazínicos, a gente vai ver descrito, né, que pacientes em uso crônico devem monitorar através do hemograma, porque esta droga está sujeita a desenvolver agranulocitose. Então, vejam, aqui muitas vezes não é um único uso de fenotiazínico, mas é o uso prolongado, o uso crônico, né? E vejam que ele vai desencadear a supressão dos progenitores das 3 linhagens, o uso crônico de fenotiazínico, né? Não é específico da linhagem granulocítica. Mas por que está descrito, então, na agranulocitose, né? Se, na verdade, ele vai desencadear a agranulocitose, a anemia e trombocitopenia. Todas as linhagens podem sofrer pelo uso crônico dos fenotiazínicos. É que, de novo, o tempo de vida do neutrófilo é o menor. Então, o neutrófilo segmentado de 8 a 10 horas. Então, logo já tem que estar entrando um novo neutrófilo na corrente circulatória. Qual é o tempo de vida da hemácia? 120 dias. Então, suprimir a formação de hemácias, eu levo mais tempo para perceber isso no meu paciente. Qual é o tempo de vida da plaqueta? De 8 a 10 dias. Então, de novo, suprimir a formação de plaquetas é mais demorado para que eu sinta a repercussão de um quadro de trombocitopenia. Então, o primeiro sinal clínico do início dessa supressão das 3 linhagens é a ausência do neutrófilo, a ausência do granulócito. Tá? Então, olha lá, ela lembra uma anemia aplástica, né? Aplásica, né? Então, no momento em que se detecta que é uma droga que está provocando essa supressão, qual é o tratamento? Suprimir a droga.
tá? Então, a gente vai ver que esse é o tratamento dos casos de agranulocitose. Vai ser importante que o médico, através do hemograma, pelo resultado do hemograma, ele se dê conta, né, e através da anamnese, que existe o uso de uma medicação e que essa medicação está provocando, ou por anticorpo, ou por supressão, esta medicação é que está provocando o bloqueio da formação de neutrófilos segmentados. Então, olha lá, né, medicamentos associados à possibilidade do surgimento de agranulocitose. Lembram que também tem que ter uma predisposição do paciente, existem outros fatores. Antitiroidianos, fenotiazínicos, sulfas, antibióticos, e a dipirona é o exemplo clássico, né, o analgésico. Mas não é todo mundo que usa dipirona que desenvolve a granulocitose. Mas a gente tem que cuidar porque é um efeito colateral do uso, às vezes não contínuo, né, como eu falei para vocês, às vezes de uma administração única deste medicamento, tá? Então, esse é o hemograma que aparece e é um hemograma de emergência. Ele não é um hemograma do ambulatório, que o paciente está bem. Por que ele é um hemograma de emergência? Vamos analisar ele e vamos pensar como que o paciente chega para nós. Por que ele está chegando na emergência, né? Então, olha lá, 2.900 leucócitos. Leucopenia. Opa, tem menos leucócitos do que o desejado. Se tem menos leucócitos, a segunda pergunta, qual é a célula que está faltando para esse meu paciente? Né? Qual é a célula que não está sendo liberada, que não está sendo produzida? Vejam que no exemplo, hemoglobina 13, tudo normal, índices hematimétricos normais, plaqueta 185 mil, tudo normal, então parece que o problema é mesmo a nível de leucograma. Vamos olhar a contagem diferencial. Olha lá o que a máquina contou. 85% de linfócitos, 5% de monócitos, 8% de neutrófilos, 0, né, 0,4, 0,4, enfim. Vamos olhar absoluto. Lembra que o médico interpreta, não valor relativo, interpreta. Olhando esse valor relativo, parece, tá cheio de linfócitos. Não, vamos ver o absoluto. É o absoluto que interessa para a gente saber quem sobra ou quem falta. Então, valor absoluto de linfócito, 2.500. O normal de linfócito é de 1.500 a 4.000 por microlitro. Então, 2.500 ele está normal. Então, ele tem uma linfocitose relativa, mas isso não representa em termos absolutos. Então, o problema dele, ele não tem linfócito a mais na corrente circulatória dele. Tá? Vamos olhar o neutrófilo. 0,25, 250 neutrófilos. A gente já viu em outras tabelas que valores de neutrófilos abaixo de 500 neutrófilos por microlitro de sangue começam a entrar em estados críticos. O paciente está, né, sem neutrófilos, ele está neutropênico, muito neutropênico, e aí entra todo o quadro clínico. Ele não tem o neutrófilo para começar uma resposta imune inespecífica. Qualquer agente, qualquer bactéria que chega no meu paciente, pimba, faz um estrago, né? Ela encontra toda uma situação compatível para a bactéria entrar e fazer a festa, né? Não tem o meu exército, não tem a minha célula que começa o processo de fagocitose, que chama o monócito, que depois chama os linfócitos para produzir anticorpos. Então, a resposta imunológica está toda ela comprometida. Então, por que ele é um hemograma de emergência? Porque esse paciente, ele chega com infecção. Na verdade, ele chega o quê? Com febre alta há muitos dias. E olha a coisa endoidecida, né? Vamos pegar o exemplo da dipirona. O que ele está tratando para febre? Com dipirona. Então, e o que é, talvez, o responsável pelo processo de agranulocitose? Um anticorpo produzido antidipirona, e ele está tomando dipirona. Então, na verdade, ele continua tomando, né, recebendo a droga que está desencadeando o grande processo. Mas, neste momento, quando ele está chegando na emergência, a gente vê direitinho que é um hemograma de agranulocitose quando entra dentro do laboratório, porque é leucopênico e neutropênico, e aí vem a coletadora e diz, o paciente está com febrão,
Neste momento, a ação do médico é independente, claro, na anamnese já pode desconfiar, para de receber dipirona, é antibiótico terapia de amplo espectro. No momento da entrada na emergência com uma infecção, às vezes eles já entram com septicemia, naquele momento para salvar o paciente, é antibiótico terapia, é conter a infecção. Passou a infecção e suspendeu a droga, o paciente volta a ter vida normal. Essa é a lâmina. Parece assim, a Simone tirou a foto de um campo que não tinha neutrófilo. Se vocês olharem da cabeça à cauda do esfregaço, vocês muitas vezes vão encontrar raros linfócitos aleatórios. Não tem neutrófilo, não tem nada, não tem granulócitos. Então, é clássico. Mas a hemácia está normal, a plaqueta está normal, então é um conjuntinho de situações que acabam fechando. E o tratamento é o que eu comentei com vocês, né? Então, a partir da anamnese do hemograma, o paciente está lá com infecção, detecta, seja por uso crônico ou por dipirona, como exemplo, ou às vezes, como está descrito, às vezes eles não conseguem determinar, né? Faz uma antibiótico terapia, né? Normalmente com um antibiótico de amplo espectro, não vai brincar, não vai esperar a hemocultura, não vai esperar, porque ele tem que, né? Por quê? Porque o risco de morte é elevado, o paciente, até porque muitas vezes ele está uma semana tentando combater aquela infecção, aquela febre com dipirona, né? Então tem que ser realmente muito rápido. Veja, esses pacientes, todos eles vão para a UTI, e uma vez conseguindo combater a infecção, respondendo a antibiótico terapia, os granulócitos reaparecem numa média de 7 dias. O paciente passou essa infecção, ele tem vida normal. Claro, com a orientação de que ele não pode mais entrar em contato, se a gente conseguir determinar qual é o medicamento que desenvolveu a granulocitose, com a orientação que ele nunca mais entre em contato com aquele tipo de medicação, certo? Então, essa era a ideia sobre a granulocitose, um hemograma muito clássico. Lembrem, leucopênico e neutropênico, certo? Obrigada.